Olá a todos, meu nome é Filipe Araújo. Eu sou a Irina Vaz Mestre. E este é A Minha Terapeuta. Episódio número 4 da Minha Terapeuta, não é? Sim. Hoje trazemos o tema perdão. Perdão. Hoje vamos falar sobre perdão e vamos deixar aqui no título do nosso episódio, não é? Isso já combinámos, já foi uma coisa que combinámos. A pergunta: sabes perdoar? E eu vou já começar, pode ser? Pronto, força! Vamos lá. Hoje és tu! E eu acho mesmo que este é um tema muito, muito, muito importante, porque no perdão está a cura. E a questão do perdão é uma questão fundamental a ser trabalhada em todas as questões. Qualquer questão que se traga à terapia, o que está por detrás disso é o perdão. E eu diria que são duas grandes coisas que estão por trás da cura de qualquer questão que aparece na terapia. Duas grandes palavras para mim, ainda que hoje vamos focar só numa. Mas para mim é a questão da aceitação, tu sabes, claro. Não é? Porque eu sou fã da aceitação e o perdão, ok? Então, antes de agora começarmos a falar um bocadinho sobre isto, eu tenho um poema que eu queria ler, está bem? Pronto. Tu ainda não ouviste? Não? Não ouviste este poema? Não, eu estou a dizer isto lá para casa porque podiam achar que eu já te tinha lido ou que já tínhamos, mas não. Eu só sabia que ela ia ler um poema. Isso. Então vamos lá ver se eu agora faço isto bem feito. Vamos lá. E a partir daqui podemos começar depois a discorrer. Perdoar-te-ei. As palavras são tão pequenas, mas existe um universo oculto no seu interior. Quando eu te perdoar, todas aquelas amarras de rancor, dor e tristeza que se enrolam em volta do meu coração desaparecerão. Quando eu te perdoar, não mais me definirás. Me aferirás, me avaliarás, nem decidirás que podes magoar-me. Eu não contei, mas perdoar-te-ei, porque conto mesmo, sou importante, sou maior do que a imagem que tu tens de mim, sou mais forte, sou mais belo e sou infinitamente mais valioso do que tu me consideraste. Perdoar-te-ei. O meu perdão não é um presente que te dou. Quando te perdoar, o meu perdão será um presente que se oferece a mim. Bonito, não é? E estamos mesmo aqui no Natal, não é? E eu acho que nós podemos mesmo começar com isto, com a questão do perdão como um presente que se oferece, não é? Olha, há uma coisa que eu sempre que penso no perdão, e eu acho que já comentei isto contigo, que é o perdão, e esse poema diz isso, pelo menos na minha interpretação, que é a vantagem da poesia e da arte, cada um interpreta da sua forma. Exatamente. Que é, o perdão nada tem que ver com o outro, mas sim na tua paz, sempre e só. E numa coisa muito superficial, quando eu peço muito perdão a alguém, eu preciso de encontrar, eu quero tanto que aquela pessoa me perdoe para eu me sentir bem. E quando eu quero perdoar alguém, ou quando eu tento perdoar alguém, tem muito que ver com eu encontrar paz naquilo que me aconteceu e que por fatores externos eu me magoei ou eu tive... Eu pedi-te para falarmos sobre o perdão porque eu concordo exatamente quando começaste a dizer que o perdão é o princípio da cura. Sem ele não existe nada, não há caminho que tu percorras que te vá levar à cura sem esta ferramenta, sem este modo de ver a vida, modo de estar, de sentir, sem esta aprendizagem brutal que é o treino do perdão, porque treinamos, não é? Sim. Porque tentamos, porque ele depois levanta muitas outras questões. E há vamos fazer aqui uma publicidade. Eu faço algumas meditações da Headspace, acho que é esta aplicação. Sim. E numa das aplicações, num dos episódios, o assunto era, eu não sei bem o tema, mas
o assunto estava relacionado com... pronto, agora não me lembro o tema. Não sei se era... Da meditação, dizes tu. Sim, Okay. não sei se era praticar o amor ao outro, era alguma coisa assim. Pronto, e havia um contexto, e a história era esta. Uma mulher que se apaixonou perdidamente por alguém, não sei bem os detalhes, mas não sei se era o primeiro ou o segundo casamento, pronto, viveu uma grande história de amor, deixou o marido naquele tempo para viver a sua grande história de amor, e passado alguns anos, 5 ou 6, ela descobriu que esse grande amor atraía, e ela esteve depois 60 anos, ela era muito velhinha quando ela enviou a carta, o e-mail à pessoa que estava a narrar a meditação, a dizer que, pronto, nas meditações tinha encontrado um lugar de paz, e ele explicava que ela sofreu durante 60 anos porque não conseguiu perdoar. E eu pensei, quando eu ouvi isso, eu arrepiei-me logo, e eu pensei, nós podemos passar uma vida inteira presas ou presos a uma dor porque não sabemos perdoar. E nós dizemos muitas vezes, sim, eu perdoo, eu esqueço logo. Não, a ferida pode estar lá. O perdão não é esquecer, e o perdão não é... não é, eu não penso nisso. Não, o perdão convida a pensarmos muito nisso. Nesse caso, essa história que tu estavas a contar, era essa senhora que nunca tinha perdoado a esse grande amor. Sim. É isso? À pessoa do seu grande amor, sim. não é? Nunca. Isso fez-me lembrar uma história de uma pessoa que eu acompanhei, e agora é muito interessante porque esta história veio-me aqui de repente à minha cabeça, já há um bom tempo, e agora eu vou contar esta história porquê? Porque eu acho que no perdão nós precisamos de focar-nos sempre em dois tipos de perdão. E depois, para cada um de nós, faz mais sentido um tipo de perdão ou outro tipo de perdão. E é o auto-perdão, o eu perdoar-me a mim mesma, quando eu sinto que cometi um erro, que fiz alguma coisa que não devia ter feito, não é? Ou o perdão ao outro. Não é? Então aqui nós temos estas duas categorias de perdão, que então, é como se o perdão fosse a sombrinha, não é? A umbrella, e tivéssemos o auto-perdão e o perdão ao outro. E esta história que agora me recordou tem a ver exatamente com o auto-perdão. Então, esta era uma senhora, uma mulher, devia ter talvez os seus 45 anos, por volta dessa idade. E ela começa-me a contar a sua história, a sua grande mágoa, onde é que ela sente que ficou presa, e na verdade ela estava casada com uma pessoa e já tinha um filho pequenino, e essa pessoa com quem ela estava casada maltratava, ok? Pronto, portanto ela era alvo de um maltrato consistente, continuado. Uma vez ou outra era um maltrato físico, ok? Frequentemente era maus tratos verbais, pressão psicológica, etc, violência psicológica, etc. E o filho dela tinha para aí talvez uns 2 anos, quando ela encontrou uma outra pessoa e se apaixonou. E ela estava tão encantada com aquela história de amor, e tão magoada e maltratada pela história que tinha, que ela, num ato de desespero, num dia à noite em que ela conta que deve ter sido a segunda ou terceira vez que houve um maltrato físico, ela, à meia da noite, saiu de casa e deixou o filho com o pai. E foi embora para a França com esta pessoa. E
assim foi durante mais ou menos 2 anos. Cuidado com o julgamento. Mas é que, porque é que eu estou a contar esta história? Agora, de repente, esta história trouxe-me porque o perdão tem tudo a ver com crenças, com julgamentos, ok? E quando ela regressa, entretanto ela regressa, a relação não correu bem, ela regressa e vai voltar a tentar ficar com o filho e a recuperar o filho, etc, etc. Pronto. Entretanto, isso acabou por acontecer, porque depois outras questões se passaram, e naquele dia, quando nós estávamos a conversar, aquilo que eu percebi profundamente foi que esta pessoa, ela não tinha passado estes anos todos, e atenção que este rapaz já tinha agora talvez 20 e tal anos, portanto já tinha passado o filho. Anos, o filho. E lembro-me dela me dizer que o filho dela já tinha perdoado há muito tempo, mas que ela própria não se perdoava, não é? E então a questão é exatamente esta: temos que, aqui era nítido que precisávamos de trabalhar o auto-perdão, o ir lá atrás, e depois nós fizemos um exercício de o ir lá atrás, e esta mulher hoje em dia, eu lembro-me de lhe perguntar: hoje tu farias exatamente a mesma coisa? Ela: hoje eu não faria exatamente a mesma coisa. Então é esta mulher que precisa de ir ali lá atrás, conversar com a outra mulher, perdoá-la e trazê-la para aqui. Por isso é que o perdão implica tempo. Não se pode perdoar, idealmente sim, mas o perdão, como todo o trabalho em terapia, como a aceitação, mas no caso vamos falar só de perdão, porque senão começamos aqui a viajar. Sim. É preciso tempo para a aprendizagem, é preciso tempo para deixar sentir, porque vêm as fases todas da raiva, da frustração, da dor, do recomeço e do entendimento. E só quando chegamos aqui é que fazemos essa viagem no tempo e percebemos que naquela altura esta pessoa não tinha, primeiro não tinha as ferramentas que a nova tem, claro, que esta nova versão dela tem, claro. Não tinha sequer essa aprendizagem. E tu, logo no início, quando começaste a dizer auto-perdão e o perdão, não achas que isso acontece sempre com tudo o que fazemos em terapia, que é limites? Os meus limites, os limites que eu faço ao outro. Sim. A aceitação, a autoaceitação, a aceitação que eu dou ao outro, que eu permito. Claro. É tão bonito este trabalhar aqui para ali, estes dois mundos que estão sempre separados, mas siameses, sabes? Essa é que é a grande questão, e estás a tocar num ponto muito, muito, muito importante, é que é exatamente isto, é que nós somos todos um. E é inevitável, quando eu trabalho alguma coisa em mim, que isso não tenha uma repercussão no outro, não é? Porque nós somos muitas células, mas que derivamos de uma única célula. Então, na verdade, nós somos uno. Por isso é que há outra questão também, relativamente ao perdão, que diz que para trabalharmos, em primeiro lugar, para nós trabalharmos o perdão, é importante que nós estejamos disponíveis para perdoar, ok? Então, porque o que acontece muitas vezes é que, e tu saberás, não é? Que muitas vezes as pessoas trazem mágoas, mas elas não estão sequer disponíveis. É como um viciado. Para perdoar, exatamente. Um viciado, e eu hoje faço 13 anos que deixei o tabaco. A sério? Sim. Parabéns! 13 anos que parece que o último cigarro foi fumado há meia hora. É incrível, porque... Que engraçado. A lição é sempre esta, um vício é um vício.
está ao teu lado. Sim, sempre. É engraçado. Sempre. Um dia falamos sobre isto. Sim, é giro. Mas é como um viciado que diz, eu devia deixar de fumar, mas não quero. E no perdão isto acontece muitas vezes. Porque sim, eu perdoo, é aquela história, eu perdoo, sim, tudo bem, sim, mas está perdoado, eu sinto que está perdoado, mas não está. Mas eu ainda estou a falar de outra coisa, isso já é, já é, eu ainda estou a falar de, muitas vezes, a dor é tão grande, aquela pessoa fez-me tanto mal, que não cabe dentro de mim perdoar alguém, a possibilidade, é exatamente essa é a palavra, Sim. Não cabe em mim a possibilidade de perdoar. Porquê? Porque perdoar, neste caso, e isso é um mito que eu agora também gostava de trazer para aqui, que muitas vezes acontece, perdoar, porque existe este mito de que perdoar é esquecer. E eu queria deixar aqui bem claro que perdoar nada tem a ver com esquecer. Sim. Porque muitas vezes não é, quando eu nem sequer estou aberta à possibilidade de perdoar, é porque por detrás disto está a ideia de que se eu perdoar eu estou a esquecer. E eu estou a dizer ao outro que foi ok tu fazeres o que fizeste. Sim, nunca. Mas aí tens duas coisas, que é, acho que te cortei. Está ótimo, não, está ótimo, é mesmo assim. Tens duas coisas, que é considerar que o perdão é esquecer, que nunca é. Que nunca é. Isto era uma das coisas que eu queria aqui deixar bem claro. Perdão não é esquecer. Sim. Nem é, e lá está a outra coisa, nem é dizer ao outro, ok, o que tu fizeste foi ok. Não. Okay, não foi ok, doeu, custou-me, custou muito, foi errado, escolheste o lugar errado, mas eu estou em paz, porque eu encontrei o meu perdão ao outro, à situação, ao contexto. Mas é aquilo que eu te estava a dizer no início de esta vulgaridade, não? Vulgaridade eu nem penso nisso, porque é uma postura do vamos evitar, que é uma técnica, não é? Vamos evitar, eu não penso, está perdoado. Não, e o perdão... ok, eu estou a perceber o que tu me estás a dizer. Vem-nos convidar a... Ok, passa este filme... É a célebre frase, eu já pus uma pedra sobre o assunto. Sim. E olha, agora fizeste-me lembrar, há uns dias atrás, há umas boas semanas atrás, já não sei onde, já não consigo mesmo precisar onde. Estou cheio de sede. Eu ouvi esta frase, uma pessoa a refletir sobre esta frase, já pus uma pedra sobre o assunto, e a reflexão era, se puseste uma pedra sobre o assunto, é porque o assunto ainda está lá a incomodar. Só que este tapá-lo, a pedra só tapa. Exatamente. Então é isso que estás a dizer, não é? A questão daquela expressão, já pus uma pedra sobre o assunto. Está numa caixinha guardada e atirei a chave. Exatamente. As pessoas que dizem, guardei no baú e engoli a chave ou deitei fora a chave, são pessoas que não estão disponíveis a perdoar, porque não querem resolver o assunto. Perdoar implica olhar de frente a dor, construí-la toda esta narrativa, perceber todos os pontos, dar espaço ao outro ou a mim de ter feito o melhor que conseguia ou de ter optado por fazer a coisa menos certa para mim, e depois trabalhar linha a linha, trabalhar o que é que a ação do outro, ou o que é que aquela ação representou nas minhas feridas, que necessidades, vamos trazer as necessidades, e portanto, quando eu te pedi, vamos falar sobre perdão, porque eu acho que é muito difícil, as pessoas, eu vejo as pessoas zangadas, eu vejo as pessoas chateadas umas com as outras, e com elas eu vejo pessoas muito chateadas e com incapacidade de seguir em frente quando estão sempre a remoer uma dor,
por exemplo, o caso que tu dizes, essa mulher que não se permite a felicidade porque ela não perdoa o que fez. Quando à volta toda a gente lhe está a dizer, mas está tudo bem, mãe, está tudo bem, eu entendo-te. Mas ela não consegue o perdão, o auto-perdão. E depois para com o outro, que é, e eu pedi-te, vamos falar sobre o perdão no Natal. Sim, porque na verdade o que é que acontece no Natal, não é? São famílias que se juntam e muitas vezes são mal entendidos, são, aliás, até agora podemos aprofundar um bocadinho mais, não é? Sistemicamente, sabe-se que o não perdão arrasta-se por gerações, não é? Se nós formos ver, não é? Nas nossas famílias, eu acho que toda a gente tem alguém na sua família com quem se virou costas, a quem se virou costas, e naturalmente esse virar costas é aquilo que se chama na sistémica a exclusão de uma pessoa da família, não é? E esse virar costas faz com que imagina que eu virei costas a uma irmã, estou zangada com uma irmã minha, não é? E a minha irmã tem filhos e eu tenho filhos. Automaticamente os primos estão de costas viradas, não é? E por aí vai. Imagina que isto já vem arrastado de trás, não é? Uma tia-avó, e eu acabo por crescer com isto e os meus filhos acabam por... E assim se perdem laços, não é? Por causa destas questões, e sim, é o que tu estás a dizer, não é? Nós estamos numa época natalícia em que as pessoas se vão juntar e em que muitas vezes é agudizado em mim mágoas grandes, tristezas grandes, rancores grandes, não é? Sim. E hoje, talvez nós possamos começar a permitir que cada um de nós, que vocês que estão aí em casa a ouvir-nos, que possam começar a refletir sobre o perdão em primeiro lugar. Quão disponível estou eu a colocar a possibilidade de perdoar? Esta eu acho que é a primeira pergunta que eu posso fazer. O primeiro, sim, acho que o primeiro... Acho que eu não fazia essa pergunta primeiro. A primeira pergunta que colocaria era quanto é que dói? Quanto é que eu evito? Fazia assim um grupo de perguntas. Quanto é que dói? Quanto é que eu evito? Quantas vezes me lembro? O que é que eu sinto quando me lembro? E aqui avaliava o meu estado, a profundidade da minha dor. O prejuízo emocional, é isso que tu queres dizer, não é? A profundidade da minha dor. E depois perguntava-me quão disponível eu estou para perdoar esta situação, é a situação que envolve pessoas ou não, mas normalmente sim, não é? Mas quão disponível eu estou para perdoar, sabendo que vai doer mais. Vai doer o perdão neste trabalho, dói um bocadinho mais para depois... eu esta semana falava com alguém de uma ferida. Usávamos esta ilustração da ferida, não é? Em que eu disse, olha, é como tens uma ferida aqui no braço e compenso. E sempre que vais espreitar, não é? Tu pensas, tu estás a ver se ela está a sarar, mas já estás a prejudicar, porque não dás tempo. Deixa. Porque o perdão faz-nos, a falta de perdão faz-nos isto, que é, nós temos uma ferida e nós de repente vamos lá espreitar, pensamos no assunto, pensamos na pessoa, bem, aquela dor, sentimos, mas o trabalho não está a ser feito. O penso não é um penso a sério, não tem curativo, só está a tapar ali a pedra, não é?
Sim, quer dizer, não estás a pôr a betadine, não Exato. estás a pôr o álcool, não estás a suturar Não estás a quando às tratar. vezes é preciso suturar, não Sim, é? não estás e a tudo tratar. isso dói, tudo isso arde, não é? E estar disponível para o perdão, eu acho que é preciso avisar a navegação que vai doer. Porque vai doer, porque vai nos fazer reviver, vai nos fazer estar disponíveis na vulnerabilidade de tentar, por exemplo, num conflito com alguém, tentar perceber, colocar-me nos sapatos, é assim que se diz, Sim. do outro, e dar-lhe a liberdade de escolha. E isto depois é muito difícil trabalhar isto, porque nós impomos a nossa visão, a nossa... Já no episódio anterior, quando falávamos de limites e da não imposição de limites, mas sim um convite a... Porque aqui são linhas que estão muito próximas. E no perdão há este trabalho de tentar entender o outro e, mesmo não entendendo, pegar na aceitação. E é difícil dar a liberdade ao outro para nos magoar, com os limites definidos. Sim, por trás do perdão está também uma questão que eu acho que é muito importante falarmos sobre ela, que é a experiência de humanização. Porque para nós perdoarmos, nós precisamos de nos humanizar. E o que é que significa humanizar-nos? Significa eu entender que eu tenho exatamente o mesmo valor do que tu tens. Autoperdão? Estás a falar no autoperdão? Sim, e estou a falar na questão de eu deixar de me sentir acima de alguém. Superior, não é? Superior, não é? Porque normalmente o que é que acontece? E pressupõe, esta experiência de humanização pressupõe também uma reflexão grande sobre humildade. Porque nós nunca nos podemos esquecer que não existe nenhum de nós, ao longo da nossa vida, eu, ao longo da minha vida, tu, ao longo da tua vida, eu tenho a certeza que eu já magoei pessoas. Absoluta. Ai, tanto, não é? E então, esta é que é a experiência de humanização, é eu nunca considerar, ok, eu fui profundamente magoada por aquela pessoa e eu preciso, algures na minha reflexão sobre o perdão, eu preciso de perceber quando é que eu também já magoei outras pessoas. E é aí que entra depois a capacidade de eu perceber que somos todos um. Ninguém está acima de ninguém no sentido de eu não faço tudo perfeito. Mas aqui há pessoas que erram mais do que outras. Há escalões de entendimento e escalões de comportamento. Há pessoas que matam. Há pessoas que traem continuadamente. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Agora, na moralidade... Mas escuta, Filipa, claro que sim, mas nunca ninguém nasceu assassino. Tu não tens certo. um ser humano que tenha saído da barriga da sua mãe assassino. Certo, não. Eu acredito experiência nisso. de humanização que eu estou a falar, entendes? É nós conseguirmos... Repara que perdoar não significa esquecer, nem significa dizer é ok o que tu fizeste e tu não mereces e não há e estás isento de qualquer consequência de responsabilidade. Sim. Não tem nada a ver com isso. É isso que eu quero ir buscar outra vez, que é há padrões comportamentais diferentes. Mas no escalão da moralidade, essas pessoas não estão num degrau igual. Ok. É isto que eu quero dizer. Certo. Portanto, em termos morais, não é? Pronto, vamos trazer exemplos, que tu sabes que eu adoro exemplos. Sim. Há aquela pessoa no trabalho mesquinha, que maltrata, que humilha, que envergonha, que critica, que trata exatamente, mal, não é? que ameaça. Esta é uma pessoa
nos seus comportamentos ecológicos. Quando há um outro líder, por exemplo, uma outra colega que cuida do ambiente, do ambiente laboral, não é? Que respeita, que impulsiona, que melhora. Estas pessoas, em termos de moralidade e comportamento social, estão em graus diferentes. Ok, eu gosto dessa palavra, em graus diferentes, é ok. Pronto. Ainda assim têm os dois o mesmo valor, percebes isto que eu quero dizer? Percebo, não é? humano. Exatamente, Humano. exatamente. Estamos a falar de humanização. Exatamente. E era exatamente isso que eu estava a dizer, que o perdão implica uma experiência de humanização e nós refletirmos sobre isto. Sim, mas as pessoas dizem muitas vezes, nem parece humano. Porque há uma confusão de moralidade com a humanidade. E ver o outro como... acontece muitas vezes quando eu escrevo de amor e há uma reação de mas aquela pessoa fez-me isto. Elas estão a confundir moralidade com humanização. Percebes o que eu te estou a dizer quando eu digo muitas vezes olha o outro em pé de igualdade, somos humanos, vamos cometer os mesmos erros. Mas eu não cometeria este erro, porque nós colocamos-nos muitas vezes neste lugar, que é, a pessoa magoou-me, eu não cometeria nunca este erro, eu nunca faria isto a alguém, nunca. Pode ser, mas esta pessoa não deixa de ser humana, nós não estamos a olhar para ela, e por isso é que eu queria esclarecer e trazer isto aqui, que é, na moralidade nós podemos estar em graus diferentes, na humanidade nós somos iguais, somos feitos da mesma matéria, somos frágeis e somos feitos de muitas outras coisas. E o perdão retira-nos a moral e coloca-nos em pé de igualdade. E nesse exemplo que tu estavas a dizer, não é, que isso existe realmente, ouvimos muito, eu nunca faria tal coisa, não é? E aquilo que eu estou a dizer é que nós não nos estamos a comparar às coisas que fizemos, mas sim à mágoa, ao facto de eu ter magoado alguém. E isto era aí que eu me estava a focar. Todos nós já magoámos alguém. Se calhar eu não tive exatamente o mesmo comportamento, e é aqui que eu acho que é importante, não é? Vamos imaginar, vamos dar um exemplo. Temos uma relação amorosa, ok? Um membro naquela relação trai a outra pessoa, magoa-a, ok? Claro. Pronto. Aquilo que eu estou a dizer é, e esta pessoa diz depende assim, das regras. eu nunca, sim, vamos pressupor que, pronto. Que as regras eram exato. E esta pessoa que foi traída, não é? Diz, eu nunca fiz isto a alguém, eu nunca faria isto a alguém, ok? Ou vamos até um bocadinho, vamos ser aqui um bocadinho mais... drásticos. Mais objetivos, que é para não termos extrapolações. Esta pessoa diz assim, eu nunca fiz isto a ninguém, porque eu nunca faria isto a ninguém, eu não sei, ok? Certo. Percebes? Então, eu nunca fiz isto a ninguém. É ok aquilo que tu estás a dizer, tu nunca fizeste isto a ninguém, mas tu podes dizer que nunca magoaste alguém? Não. Pronto, mas... E é aqui que eu estou a dizer, o perdão implica esta humildade, esta experiência de humildade, de eu perceber que eu fui magoada e provavelmente eu já magoei também outras pessoas. Não é provavelmente. Claro que... Vamos tirar claro, provavelmente, exatamente, já magoamos. Exatamente. Mas aqui é o poder da terapia. Isto é o que faz a terapia, que é, no nosso mundo aí fora, no nosso dia-a-dia, na nossa vida, nós não conseguimos desassociar os atos às emoções. O que tu me estás a dizer aqui. Nós não conseguimos, ali, no caso da traição, nós não conseguimos, nós estamos magoadas porque fomos traídas. Pronto, aquilo é, ele traiu-me, ele magoou-me. Nós não fazemos na vida aí, não fazemos a separação de ato para a emoção. A terapia faz-nos isto. E este é o grande objetivo da minha terapeuta. Sim. Que é dizer-vos que aqui o que se faz é quase pouco, ou até diria nada, importa o ato. Importa as emoções. Importam as emoções. O que é que tem que ser trabalhado e o que é que a traição me fez sentir, não é?
Aí, nesse caso, eu acho que é importante dizermos isto, porque isto talvez vá tornar agora este episódio mais objetivo, até para as pessoas que estão a querer entrar neste processo de perdão, de perdoar. Eu acho que é importante isto. 4 passos. Bora. Primeiro. Para o perdão. Primeiro, contar a história. E isto, eu lembrei-me disto porque é o que se faz em terapia, ok? Então, primeiro passo, contar a história. Contar a história é muito, muito, muito importante. Eu narrar a minha história, falar sobre a minha história, as vezes que forem precisas, com alguém, sozinha, escrever sobre a minha história, não é? Narrar tudo aquilo que eu vi, a forma como vivi, tudo aquilo. É dar-lhe corpo. Dar-lhe corpo, exatamente, dar-lhe corpo. Segundo passo... Antes de... Sim. Se calhar eu recomendava mesmo ou gravar, quem não gostar de escrever, ou escrevê-la, porque materializa. É materializar a história, não é? Porque quando eu materializo a minha história, eu estou a dar um ok à minha história. Ela existe. Ela existe, eu estou a dar um ok à minha história. Isto faz sentido. Há sempre aquilo de, se eu contar isto, isto torna-se real. Exatamente, Pronto, não é? É esse o primeiro passo. Primeiro passo, contar a história. E é importante que isto se faça num sítio seguro, com alguém de confiança, onde eu sei que eu estou protegida, ok? Segundo passo, expressar as emoções e os sentimentos, e era exatamente aquilo que tu estavas a dizer, que é a separação entre aquilo que aconteceu, não é? E aquilo que aquela situação, que aquela experiência me fez sentir. Há um exemplo ótimo na escrita terapêutica, que é quando tu fazes um exercício de contar uma situação. Então, por exemplo, eu berrei muito com a minha mãe. O que se faz na escrita terapêutica, que é isto que a Irina está a dizer, é identificar a emoção. Exatamente. Ou a necessidade. E o que se faz é fazer a pergunta, que emoção é que está aqui, e trocar o texto. Portanto, no momento em que eu escrevo, eu berrei muito, aí altera-se para eu queria ser ouvida. Eu não me sentia magoada. Eu não me sentia ouvida e vista, senti-me humilhada, sim, não é? Senti-me maltratada. Sim, é isto que se faz quando no segundo passo é identificar as emoções. Exatamente, identificar, exprimir as emoções, olhar para elas, senti-las, ir aqui ao meu interior e perceber, ok, como é que eu me senti, e dar autorização para tudo isso acontecer, não é? Isto é muito importante. É ok eu ter-me sentido. E este passo é importante porquê? Porque este passo faz com que eu não ache que perdoar seja esquecer. Eu volto a dizer, perdoar não é esquecer. É voltar à história. Exatamente. E podem ser emoções, não tragam a moralidade de eu não devia estar a sentir isto, ou eu não devia estar a dizer isto. Exato. Isto é feio. Eu quis trair o meu marido, eu senti desejo por outra pessoa. Claro. Validem. Exatamente. Validem. Eu, perante aquela história, eu senti inveja de... Exato. Sim, inveja traz sempre a culpa. Ai, meu Deus. Eu sou um ser horrível. Eu sou má, sim. Isso. E portanto, não há filtros. Não deixem que os filtros da sociedade vos digam não podes sentir isto, ou não deixem que a culpa sequer entre nesse espaço vosso. Sim, neste passo é mesmo partir do pressuposto, ir para este passo, partindo da premissa de que é ok tudo aquilo que eu estiver a sentir. É ok. Tudo. É ok tudo. Terceiro passo é o passo do perdão. O perdoar, ok? E o perdoar, este passo implica a tal questão que nós estávamos a falar da humanização. Eu, para perdoar, eu preciso de partir também da premissa de que eu também já magoei. É preciso eu entrar nesta reflexão humilde e perceber que sair talvez do meu pedestal,
que é ok, é normal. Quando eu estou muito magoada, não é? É normal que eu coloque aquela pessoa como tipo, tu és horrível, não é? Ele foi mal comigo. Exato, e mal eu faço isto, não é? Para além, eu vitimizo-me, não é? Mas esta vitimização, porque é que a psique gosta desta vitimização? Porque exatamente me leva, sim, não é? Sim. E portanto, isto aqui é uma experiência de humanização, é trabalhar em minha humildade e às vezes em terapia, às vezes não sempre, nós fazemos isto, vamos atrás e vamos às histórias e vamos perceber e aí depois nós temos, são aqueles momentos que às vezes são dolorosos na terapia, okay? Que muita gente chora. E que são muito dolorosos no sentido em que percebem que eu se calhar também já magoei muita gente. Sais dessas sessões a pensar que és a pior pessoa do mundo. Que às vezes sentires alguma culpa, não é? Sim, ou seja, sim, claro. Porque tu vens com um julgamento, com um apoio. Eu costumo tu vens dizer assim isto. E sais assim, ai meu Deus! Eu costumo dizer isto, não é? Quando tu apontas o dedo a alguém, tu tens 3 apontados para ti, não é? E o terceiro passo, o perdão, implica isto, implica a humanização, implica eu perceber, ok, o outro errou e eu também errei. Eu também erro muitas vezes, até posso não ter errado naquela situação, não é? E depois temos o quarto, de igual para igual. É de igual para igual, é aquilo que eu te estava a dizer, é a questão do igual valor, ok? Sim. E depois temos o passo número 4, o quarto passo, que é reatar ou libertar-me da relação. Porque nós estamos sempre a falar de relação, não é? Quando estamos e eu agora estou a partir do pressuposto que estamos a trabalhar um perdão a alguém, ok? E o quarto passo é este. Chega à altura em que tu precisas de perceber, ok, e agora? O que é que eu faço com isto tudo? O que é que eu faço com isto tudo, não é? E muitas vezes existe a decisão de reatar aquela relação, qualquer que seja a natureza da relação, não é? Ou existe a tomada de decisão de me libertar daquela relação. Isto é muito difícil quando falamos de relações românticas, por causa... Desculpa, tu discordas, é assim, mas... Não, eu não discordo, é de relação romântica e outra relação qualquer. Então é uma relação familiar. Então, quando tu estás zangada com uma irmã... Não, mas não é por isso que eu estou a dizer isso. É por causa da questão... Não. Da questão... É por causa da questão do romance, da idealização, que também acontece nas outras relações, mas na expectativa de viver um grande amor, porque no amor nós fomos sempre ensinados no final feliz, que não acontece nas famílias. Achas que não? Nas famílias achas que não? Acho que há muito a ideia de que é o núcleo perfeito, mas que não há famílias funcionais, mas cada um tem o seu contexto. Ok, eu estava a ver na questão do final feliz. Não. É sempre o teu lugar, mas isso é adquirido. Todos nós sabemos que a nossa família escolhida ou de sangue está lá. E tu estavas-me a dizer isto na libertação ou no reatar, e nas relações românticas eu acho que o processo todo do perdão é embrulhado e por isso é um processo falido logo. Quando tu partes do primeiro passo a dizer eu disponibilizo-me ao perdão e eu vou fazer este passo por passo, por favor, se a questão for romântica, percebam que há muitas vezes uma narrativa nossa de esperança no quarto ponto, que é do reatar. Percebes o que eu estou a dizer? Eu percebo perfeitamente. Ok, estou a perceber perfeitamente. Tanto que muitas vezes, quando em terapia eu tenho pacientes que trabalham comigo questões da relação, ok? Eu digo muitas vezes isto, que é, eu não sei como é que isto vai, o que é que vai dar no fim. Sim. Ok? Eu não sei se vocês vão ficar juntos, eu não sei se vocês...
isto é trabalhado no quarto ponto, no terceiro passo, que é o de perdoar, que é o da humanização, em terapia, o que é que se faz de uma forma objetiva, o que é que se faz neste passo? É eu pôr a outra pessoa a pensar no lugar do outro também, não é? Sim, calçar os sapatos do outro, não é? E então é exatamente isto. Eu não sei, nós não estamos a fazer isto tudo para reatar ou para, não é? O que se pede aqui é honestidade. Exatamente, a linguagem do perdão é uma linguagem honesta. Porque quando vocês perdoam já com uma intenção definida, não é? Que é, eu quero perdoar, vou ser muito prática, eu quero perdoar o namorado que me traiu, o namorado que me deixou, o namorado que me magoou, porque eu quero ficar com ele. Isto não é um processo de perdão. Porque eu quero cumprir a minha idealização de viveram felizes para sempre, não é? Exato. Por isso é que eu vos peço, quando estamos a falar de relações, e eu quis trazer, eu estou sempre com esta expressão hoje, achei importante falar das relações românticas, porque elas são trapaceiras. A mente está ali já a trabalhar toda uma história e nós dizemos, sejam verdadeiros, honestos, e sabendo que o quarto ponto pode muito bem ser deixar ir. E qualquer uma das decisões está ok, não é? Porque repara, mas quer dizer, isto depois, há aqui outra coisa, o perdão pode levar muito tempo. Vamos ao início, 60 anos a tentar perdoar alguém. Exatamente, não é? Portanto, e talvez agora estejamos já a terminar, aqui a questão é exatamente esta. Há um tempo definido para o perdão? Não há. Não é? Há momentos em que eu estou automaticamente a perdoar, em segundos eu estou a perdoar, ok? E eu nem dei conta deste processo de perdão, e há outras alturas em que eu levo anos e anos e anos para perdoar, sabendo que, para mim e para ti também, certamente vou falar pelas duas, o processo do perdão é fundamental acontecer, porque é ele que nos liberta, é ele que nos cura, é ele que nos liberta. E aquilo que mais nós queremos eu acho que este tema é tão importante porque que todos nós possamos perdoar na nossa vida para que não cheguemos ao fim dos nossos dias. Era isso que eu queria mesmo dizer, e obrigada pela deixa, que demora muito tempo, pode demorar uma vida inteira, mas não perca uma vida inteira a perdoar o outro. É que nós somos instantes, a nossa passagem por aqui, pela vida do outro, é uma coisa muito fugaz, e estar mais do que 5 segundos em dor já é muito tempo. Portanto, disponibilizem-se ao perdão. Está tudo bem, é o que a Irina diz, está ok se demorarmos 20 anos, mas disponibilizem-se já, hoje. E há coisas que são muito fáceis de perdoar quando nos olhamos por igual, quando percebemos que vamos todos errar e que todos tomamos decisões erradas e que isso representa muitas vezes a nossa incongruência emocional e o nosso contexto. E a nossa humanidade, não é? Sim. Acima de tudo, perdoem-se por vocês mesmos e não pelo outro. Porque o perdão é para nós. Tal como o poema dizia. Não é, exatamente, não é? Não é para mais ninguém. O perdão é mesmo para nós. É a nossa paz. É a nossa paz. É a nossa paz. Portanto, olha... Feliz Natal. Sim. Vamos desejar um Feliz Natal, não é? Eu não sei, sim. Quando é que sai este episódio? É dia 13, vai sair no dia 13, portanto, o próximo episódio depois já vai ser depois do Natal. Passagem de ano! Exato, portanto, este é o nosso episódio para vos desejar um Feliz Natal, não é? Que possam passar umas boas festas, neste caso um Feliz Natal. Cheio de perdão. Cheio de perdão, não é? Cheio de perdão, ou pelo menos...
que hoje comecem a considerar a possibilidade de perdoar. E de vos perdoar. Isso. Bom Natal!